Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler uma palavra que está aqui no Salmo. Se eu não anotei errado, que a cabeça já não anda muito boa, espero que não tenha. Deixa eu ver aqui. Salmo 111, é isso? Vamos ver se é. Deixa eu confirmar aqui. Salmo 111, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado e nos conduzido com a sua mão direita fiel, apesar de nós e apesar de todos os pesares. Queremos levantar um clamor pelaquela moça que saiu, que o Senhor esteja aprumando a vida dela, porque ela não quer o Senhor, ela quer as bênçãos, mas não quer o Senhor das bênçãos. E muitas vezes nós acabamos dando pérolas a porcos, como diz a tua palavra. Que o Senhor nos encha com graça e sabedoria, para que possamos discernir essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs amadas, o nosso propósito hoje é chamá-los, como povo de Deus, à responsabilidade quanto à reverência devida ao Senhor. Aqui encontramos o salmista exaltando o Senhor por sua glória e majestade. Ele também exalta o Senhor por suas obras magníficas e por sua aliança estabelecida com o seu povo. E essa atitude não é incomum, pelo menos naqueles dias, por parte de vários outros salmistas e demais servos de Deus que têm compartilhado a respeito dessa verdade. Havia naqueles dias uma consciência profunda da presença dos atributos eternos de Deus e da sua obra redentora. Havia uma santa reverência, um santo temor em relação ao sagrado, o que vemos muito pouco hoje nos nossos dias. Parece que perdemos isso. Nós estamos saindo desse período lá fora de carnaval e tal, e vimos uma situação grotesca acontecer, envolvendo uma cantora, aliás, duas cantoras, uma que se diz cristã e a outra que não é. E nós precisamos aprender que tem determinadas coisas que o servo de Deus não pode fazer. E muitas vezes as pessoas querem enfiar a palavra goela abaixo para que as outras se convertam. E muitas vezes esse é um tiro que tem saído pela culatra. Muitas vezes precisamos pregar mais com atitudes do que com palavras. O que é que tem acontecido no nosso tempo? O que se passa na cabeça dos cristãos contemporâneos? Eu tenho ficado abismada a cada dia com a falta de temor e tremor diante do Senhor e de sua majestade. Não há um
só lugar onde podemos nos esconder de Deus. O Senhor é aquele que, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. E toda vez que eu trago uma palavra, que subo aqui, e subo com temor e santo tremor, essa palavra primeiro me corta, para depois cortar aqueles que ouvem. O Senhor ou é tratado de maneira distante e ritualística, numa religiosidade árida, ou como um igual. Demonstra-se uma intimidade tão irreverente que muitos até se atrevem a dar ordens a Deus. Fazem suas exigências como se o Senhor fosse um grande empregado cósmico à disposição deles, ou até mesmo o desrespeito com piadas infames que são feitas com o nome do Senhor com a maior sem cerimônia, mesmo no meio dos que se dizem cristãos. Isso é o que é mais grave. Há uma falta de reverência e uma ausência da consciência da presença de Deus doentia. Muitos não vão ouvir aquilo que dizemos, mas todos os holofotes estão sobre o que fazemos. Tem situações que nós precisamos buscar força no Senhor para dar um sonoro basta, chega, como nós acabamos de ver agora. Só a misericórdia de Deus. E o Senhor disse, eu repito, Ele ordenou que não dessemos pérolas a porcos. E muitas vezes a nossa insistência em pregar a palavra para alguns não tem surtido o efeito que deveria, porque nós estamos lançando pérolas a porcos. E eu queria trazer algumas considerações a respeito desse assunto. Primeiro, enquanto o salmista pontua de forma reverente as alianças feitas e os feitos memoráveis de Deus, há hoje um desdém em relação a essas coisas. Alianças são desconsideradas, princípios são quebrados irresponsavelmente. E daqui para frente nós vamos precisar mais do que nunca a pregar sem palavras, mas com a nossa vida. Segundo lugar, ordenanças têm sido negligenciadas, atraindo juízos ou grandes juízos na vida de muitos. Olha-se para a liberdade da graça de Deus de forma irresponsável, como se esta fosse desculpa para pecar. Eu já disse isso várias vezes. Muitos têm olhado para o Senhor como se Ele fosse um Papai Noel cósmico, bonachão, pronto a passar a mão sobre a cabeça de suas crianças caprichosas. Não podemos usar a liberdade para dar lugar à carne, diz o apóstolo Paulo. Graça é o favor imerecido de Deus, e ela deve nos tornar cada vez mais reverentes e devedores do Senhor, não atrevidos e inconsequentes. Tratar Deus como um empregado cósmico atrai juízo sobre aqueles que o fazem. Em terceiro lugar, não nos esqueçamos, o Senhor não está apenas dentro das quatro paredes da igreja visível, mas em todos os lugares. Tem faltado temor
Tem faltado temor a Ele em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, nas relações interpessoais, na seriedade da nossa adoração, quando ela existe. Deus não tem sido priorizado. Tudo tem ocupado um lugar de honra na vida dos que se dizem cristãos. Quantos altares têm sido erigidos aos deuses estranhos, cultuados por nós, às ocultas, nos porões da nossa carnalidade. Isso é sério demais. Depois queremos ter vitórias em nossas demandas pessoais. Caso continuemos assim, só amargaremos derrotas. Em quarto lugar, tratamos Deus, repito, como se Ele fosse um empregado cósmico, sempre pronto a atender os nossos caprichos de filhos ingratos. É tempo de acordar. O que tem acontecido com a presente geração de cristãos? Que essa palavra seja, sobretudo, uma profundíssima reflexão para cada um de nós a respeito de como estamos andando com o Senhor. Tem uma tarja em determinados transportes, tanto ônibus quanto transportes de carga, tem uma tarja escrita assim: como tenho dirigido, ou como estou dirigindo. Não sei se vocês já repararam. Em nós há essa placa. Só o Senhor vê. E as hostes do mal também. Sempre prontas a facilitar as coisas para as nossas inclinações. O coisa ruim, ele não tem poder nem criativo nem criador. Ele trabalha sob demanda. Demanda de quem? Da nossa carne pecaminosa. Por que que ele, não ele em pessoa, mas ele designa um dos agentes dele para ficarem ao derredor de cada um de nós, esperando a hora do vacilo, para que eles entrem em ação? O salmista aqui chama atenção para 3 fatos que o fiel não deve perder de vista. Primeiro fato: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é medo de Deus, mas uma santa reverência pela majestade de Deus e pela consciência de sua santa presença. Segundo lugar, revela prudência os que praticam esse princípio da sabedoria. Sem temor a Deus não há sabedoria. Sem sabedoria cavamos os nossos próprios abismos. O salmista sabe as consequências de desconsiderar Deus em nossos planos, de fazer tudo à revelia dele, de maneira autônoma. Nenhum de nós, nenhum cristão é autônomo. Nós somos profundamente dependentes de Deus. E nós temos percebido essa tendência à autonomia na igreja contemporânea. Não falo em relação a dependências humanas, mas a um andar autônomo em relação ao Senhor. Nenhum cristão é autônomo, repito. O que é trágico sobre todos os aspectos é que isso tem acontecido de forma cada vez mais recorrente no meio da igreja. Outro dia eu vi uma menção de alguém que dizia o seguinte: o filho, quando chegou em casa com os pais de volta da igreja, disse ao pai assim: eu queria tanto que o senhor fosse igualzinho o senhor é na igreja. Em casa ele gritava com a esposa, com o filho, batia, fazia, acontecia. E na igreja, a paz do Senhor. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades.
O Senhor nos ordena hoje a priorizar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, o louvor do Senhor permanece para sempre. O Senhor deve ser louvado e exaltado por tudo que Ele é e tudo que Ele criou, por todas as suas ações e intervenções na história e em nossas vidas particularmente. Louvemos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho pessoal, sobretudo e especialmente dentro das nossas casas. O que é que nós podemos tirar daqui nessa breve meditação? Primeiro, que façamos tudo para a glória de Deus. Tudo vem dele, é para ele e vem por meio dele. Não podemos esquecer esta verdade que deve ser testificada por nós, assim como fazia José no Egito e Daniel e seus amigos em Babilônia. O Senhor honra aqueles que o glorificam com suas vidas. Que possamos rever nossas posturas ególatras e autônomas enquanto há tempo, antes que o Senhor nos envie grandes alfinetes do céu para furar nossos balões de vaidade. E por último, temamos e tremamos diante do Eterno. Queria terminar com uma palavra do autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam más. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.